Olá, tudo bem? Um prazer enorme ter vocês de novo no meu canal. Hoje eu vou trazer um tema bem difícil, mas de importância total. A gente vai falar sobre o hipotiroidismo. O hipotiroidismo fala de uma hipofunção, de uma função alterada da glândula tireoide. A glândula tireoide está localizada aqui na região anterior do nosso pescoço. Ela é uma glândula pequenininha, mas que comanda todo o metabolismo do meu organismo e do seu organismo. Quando eu tenho uma glândula tireoide com a função diminuída, eu tenho muitas consequências. Para você ter uma ideia, quando eu tenho uma glândula tireoide hipofuncionante, eu tenho questões de peso. O paciente fala assim, doutor, eu estou ganhando peso com facilidade. Mas não é só questão de peso. Doutor, eu tenho dificuldade de perder esse peso. E é o que a gente vai abordar hoje aqui e tentar trazer de forma bem simples, bem prática. Para quê? Qual é o intuito disso? De você conversar com o seu médico, conversar com o seu clínico, conversar com o seu especialista, trazer luz, trazer questões, a possibilidade de você estar melhorando através desse vídeo e do entendimento. O que a gente entende sobre o hipofuncionamento da glândula tireoide? Quando a tireoide está produzindo menos o hormônio que ela produz, que é o T3 e o T4. Esses hormônios são fundamentais para a minha glândula estar produzindo um metabolismo basal otimizado, legal. É aquele paciente que fala assim, doutor, eu tenho acordado cansado, estou sem energia, o que está acontecendo comigo? Tem nada de preguiça, não tem nada de falta de empenho. Muitas das vezes você tem uma questão que é inerente ao seu querer. A sua glândula está funcionando mal. E é isso que a gente vai otimizar aqui e entender. A disfunção tiroidiana está entre os distúrbios endócrinos mais comuns no ser humano. Quando a gente entende essa questão, a gente começa a ver que não é uma questão só de peso. Muito se coloca na conta do hipotiroidismo a questão de ganhar peso. Eu estou ficando obeso, doutor, será que é hipo? Bem possível, mas não passa só por aí. A questão da tireoide é uma glândula tão importante na sintonia do meu organismo, no funcionamento dos meus tecidos, nas minhas células, que ela intervém em vários outros sistemas. Por exemplo, um hipotiroidismo, um funcionamento ruim da sua tireoide, pode provocar um aumento de partículas do seu colesterol, partículas de LDL, de triglicérides. Você pode ser um paciente que está tendo aumento de níveis de pressão arterial. Você pode estar tendo aumento de retenção no seu corpo. Você observa, às vezes, sintomas de depressão. É um paciente que queixa adinamia, é aquele paciente que fica com o humor abalado e ele, muitas das vezes, correlaciona isso com o deprimido. Muito para além desses sintomas, a gente pode correlacionar o hipotiroidismo com aumento de doenças, da incidência de doenças cardíacas e infartos. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que essa glândula tireoide precisa ser otimizada. Os seus marcadores, junto com a clínica do paciente, tem que estar em sintonia. O que a gente observa na rotina clínica, na prática médica, é que muitas das vezes esse paciente já tem algum grau de disfunção, às vezes leve, mínimo, e ele já produz sinais e sintomas. E ele passa muitas das vezes anos da sua vida, 5 anos, 10 anos, 13 anos, é muito comum isso, relatando cansaço, facilidade para ganhar peso, dificuldade, falta de energia, que são tudo confundido muitas das vezes, eu estou envelhecendo, eu estou com preguiça, eu sou muito guloso, não tem nada disso. É uma questão que está muito além das suas vontades, é inerente ao seu querer, é uma disfunção tiroidiana. E as clínicas geralmente que a gente correlaciona com esse paciente com hipotiroidismo ganha peso com facilidade. Doutor, antigamente eu perdia peso com muito mais facilidade, hoje está terrível. E por mais que eu faça dietas corretas, programas de exercício otimizados, esse paciente ele não tem uma condição orgânica suficiente. Esse paciente relata, doutor, meu cabelo cai demais. Outras queixas, doutor, meu intestino anda preso demais nos últimos tempos. Minha unha é muito fraca. E tem um sintoma que é mais comum em mulheres, homens também têm, mas é a questão do humor. As mulheres chegam e falam assim, doutor, a minha irritabilidade aumentou demais no último ano. O meu marido já não me aguenta, o pessoal lá no trabalho não aguenta mais o meu mau humor. Por quê? Essa irritabilidade também está muito correlacionada
com uma glândula tireoide hipofuncionante, porque ela acarreta todo um distúrbio no meu organismo. E o que eu quero trazer com esse vídeo, o que me motivou mais a trazer essa questão e esse vídeo, é que muitas das vezes esses sinais e sintomas, esses achados clínicos desse paciente e os marcadores, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, da glândula tireoide, ela tem muita controvérsia, são muito negligenciados, muitas das vezes considerados, e esse paciente passa anos, como eu falei antes, queixando de cansaço, de fraqueza, de adinamia, de falta de energia. E a gente, quando entende esse mecanismo, a gente consegue trazer à tona. 4, 5 semanas esse paciente ele retoma uma forma mais exuberante de vida, de saúde, de energia, e ele agradece muito. Então a ideia é trazer, junto com esse vídeo, uma informação que você vá correlacionar com o seu médico, conversar com ele. Se você se identifica com esses sinais e sintomas, você vai entender aqui direitinho no final desse vídeo como você vai fazer o monitoramento da sua glândula tireoide. Quais os marcadores que você vai usar para você entender se a sua glândula tireoide está hipofuncionante ou não. Aí é muito interessante, de forma bem prática, como é que a gente faz para avaliar uma glândula tireoide funcionando a todo vapor, funcionando de forma correta, otimizada. A gente vai ter 3 marcadores básicos. Aqui vamos ter o TSH, que é um hormônio estimulante da tireoide. Ou seja, ele é um hormônio de ação central, é um hormônio da hipófise, que vai atuar na tireoide para produzir essas 2 frações aqui, que são as frações importantes para serem avaliadas, a fração do T4 livre e do T3 livre. Ou seja, quando eu entendo que esse marcador, o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, o T4 livre e o T3 livre, a gente vai entender direitinho quando você está com a clínica de hipotireoidismo e como esses marcadores vão estar diante do teu exame de sangue. O TSH, ele tem uma referência de 0,4 a geralmente 4,3. O T4 livre vai trabalhar na margem entre 0,7 a 1,9. E o T3 livre entre 200 e 420. De forma bem prática, eu quero que você entenda. A gente vai correlacionar sempre os achados biológicos, os marcadores biológicos do seu exame, mais a clínica do paciente. Quando você entender isso aqui, você vai ter até base para discutir, para conversar, para abordar essa questão muito negligenciada, isso eu falo, muito negligenciada e muito mal compreendida junto com o seu clínico e o seu especialista. O que eu quero que vocês entendam? Muitas das vezes eu nem vou entrar em tratamento aqui, porque o tratamento vai ser feito pelo seu clínico. Eu quero que você entenda o seguinte, se eu tenho o TSH, que é um hormônio estimulante da tireoide, quando eu quero que ele esteja funcionando aqui é o lugar dele. Quando esse TSH estiver aumentando, ou seja, estiver progressivamente aumentando em direção ao teto, ao máximo, muitas vezes a gente pode pegar um TSH de 15. Olha como ele está longe aqui, ele está super aumentado. Se ele está aumentado, ele está avisando o quê? Ele está estimulando a tireoide a produzir quem? O T4 livre e o T3, que são os hormônios da tireoide. Se eu tenho um TSH em aumento, ou seja, 0,4, 1,0, 2,5, 3,5, já é um sinal de provável hipotireoidismo. Que esse aumento aqui, que pode ser um hipotireoidismo, junto com a clínica do paciente, já vai acender um sinal de alerta. Opa, legal, Renato, vamos lá. E a outra fração, T4 livre. Essa fração aqui é muito importante. Por quê? Ela está aqui, ó, o limite inferior dela é 0,7.
Limite superior, 1,9. Eu quero que ela esteja aqui, ó, do meio para cá, próximo do 1,9. É que a minha glândula tireoide está produzindo. Se eu encontro um T4 livre do meio para cá, eu já começo a fechar o diagnóstico de hipotireoidismo. Por quê? O meu TSH está em aumento progressivo e o meu T4 livre, ou seja, a minha tireoide não está sendo estimulada o suficiente e ela não está produzindo mais o hormônio T4. Ou seja, você quando encontra um T4 de 0,7, 0,8 e um TSH em aumento, você pode fechar diagnóstico de hipotireoidismo. Isso você vai discutir com o seu médico, como é que vai ser a abordagem desse tratamento. Isso é muito interessante. E a outra fração, a T3 livre. T3 livre é a fração ativa, poderosa, da nossa tireoide. Mas o que acontece? O T4 livre é uma fração, é um hormônio inativo da minha tireoide. Inativo. Ele tem que ser convertido de T4 em T3. Para que haja ação verdadeira na minha glândula tireoide. E quando a gente vai avaliar a fração T3 livre, a gente encontra muitas das vezes em casos de hipotireoidismo também do meio para cá. Ou seja, quando a gente tem um T3 livre também mais próximo do quadrante inferior, é um sinal que a minha glândula tireoide não está respondendo ao estímulo do TSH, que é um hormônio estimulante, para a tireoide produzir as frações que ela produz. Esse aqui é o diagnóstico bem clássico de hipotireoidismo, ou seja, um T4 livre baixo, um T3 livre baixo e um TSH aumentado. E mais a clínica do paciente. É isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? O T4 livre é tipo como fosse assim, forma mais simples de explicar, é um reservatório de hormônio. Mais de 80% dos hormônios da tireoide são T4, que vão ser convertidos em T3. Então, quando a gente já começa com uma clínica de hipotireoidismo e o TSH começa a aumentar, a primeira fração a diminuir é geralmente o T4. O T4 começa a diminuir. Por quê? É a fração que mantém o reservatório de conversão do T4 em T3. E o T3 é o hormônio ativo da tireoide que demora mais para cair. Às vezes você tem um TSH aumentado, um T4 livre já no limite inferior, uma clínica exuberante e um T3 livre ainda até alto. Às vezes aqui, ó, 200, 250, 330. E você já tem um quadro de hipotireoidismo. O que vocês vão entender aqui? Que vocês têm que otimizar esses marcadores. Por exemplo, reposições de minerais, de aminoácidos essenciais como selênio, zinco, magnésio, tirosina. Isso tudo são coisas importantes para a otimização da sua tireoide. Como também o iodo inorgânico. Tudo isso vocês vão levar em consideração na abordagem, no acompanhamento desse paciente. Porque muitas das vezes fica muito assim, duvidoso se é ou não hipo. Então muitas das vezes você vai ter que repor minerais, aminoácidos essenciais como a tirosina, o selênio, o zinco, o magnésio que vai fazer com que essa tireoide responda. Você vai repor iodo inorgânico, que é fundamental para o funcionamento de uma tireoide, e você vai observar, a princípio você às vezes nem entra com o hormônio em si. E aí você junto com o seu clínico vai discutir. Poxa, estou 1 mês, 2 meses tomando suplemento de iodo inorgânico, estou tomando zinco, selênio, magnésio e a minha clínica não melhorou. Você vai continuar aqui. Será que o teu TSH regrediu? Será que o teu TSH diminuiu, o teu T4 respondeu, a sua tireoide aumentou a produção do hormônio? Você vai monitorar. Você já tem dados aqui importantes para vocês não ficarem naquela fase da negligência, de não dar importância para a tua clínica. Não se esqueça, se você tem clínica de hipotireoidismo, se você tem adinamia, diminuição da energia, ganho de peso com facilidade, mesmo fazendo dieta, programa de exercício, você tem que investigar a sua tireoide. Não se esqueça disso. Sempre correlacionar os marcadores e a clínica do paciente. Aqui teria também um outro T3 reverso,
que é uma outra história, mas você vale lembrar, doutor, me explica o que é o T3 reverso, e ele vai entender. Não vou entrar propriamente dito em tratamento, né? Se eu devo repor o T3, o T4, isso aqui é uma sintonia fina do tratamento. O que eu estou querendo chamar com esse vídeo é para que você entenda. Não deixe essa clínica ser negligenciada. Um dos diagnósticos diferenciais de depressão está lá nos livros de psiquiatria. O primeiro diagnóstico diferencial para depressão é você afastar um hipotiroidismo. Tem muita gente tratando aí depressão e com uma clínica de hipotiroidismo exuberante. A ideia desse vídeo é realmente trazer à tona uma questão séria de saúde pública. Espero ter ajudado. É difícil esgotar, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um vídeo para trazer luz nessas questões aqui, que são primordiais. Nunca deixe você falar assim, doutor, vou avaliar minha tireoide, então pede só o TSH. Não, doutor, existe a fração T4 livre e a T3 livre que eu gostaria de dosar, porque a T3 livre é a fração ativa importante da minha tireoide. Espero ter ajudado, contribuído, trazido uma informação relevante. Qualquer dúvida, manda uma pergunta, eu vou ter um carinho de responder. Se gostou, dê um like, compartilhe. Ah, não tem nada disso não, doutor, mas a minha tia tem. Então vai lá, conversa com ela, assiste o vídeo e vá lá, conversa com o seu clínico, com o seu especialista. A melhor forma da gente acabar com a sua clínica de hipotiroidismo. Agradeço a atenção, o carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.